pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o terceiro Pode Todos CDS. E hoje estou juntamente aqui, juntinho ao meu ladinho, com o caríssimo... E aí, pessoal, beleza? Jéssica Camargo aqui no microfone, diretamente para vocês, recebendo um convidado super especial. João Augusto está com a gente. Tudo bem, João Augusto? Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Eu gostaria já de começar, assim, de pontapé, com a sua apresentação. Meu nome é João Augusto, ou Guto. Eu sou estudante de jornalismo da UFMT Campus Araguaia. Sou diretor do coletivo Cores, coletivo de diversidade e gênero, que a gente trabalha com acolhimento de pessoas LGBTs dentro e fora da universidade. E por enquanto é isso. Tá bom. A gente vai descobrindo mais, né? Ao longo do pod. Muito bem. E olha, gente, hoje nós estaremos aqui com um tema bem interessante. Nós iremos falar sobre a comunidade LGBTQIA+, que também tem o nome de LGBTQIAPN+. Então, a gente tem aí essas letras que foram acrescentadas. Vamos trazer aí um pouco do significado de cada uma. E também vamos focar no universo do T desta sigla, que é tão importante para nós. E Guto, vamos lá então, começando aí a desmistificar algumas coisas, trazer algumas informações, trazer pelo menos aí o que é cada letrinha pra gente. Bora aí, a gente... Primeiro, colocando pra gente separar, pra gente entender como é que funcionam as letras, né? Sim. A gente trabalha com diversidade, eu trabalho com diversidade de gênero, então a gente vai trabalhar aí com identidade de gênero e sexualidade, separadamente. Por que a gente separa? Para que a gente consiga entender que cada coisa é uma coisa. Identidade de gênero é quem eu sou, como eu me apresento pro mundo, como eu me reconheço. E sexualidade é por quem eu me apaixono, afetivamente, sexualmente, então fisicamente também, esse é a sexualidade. E aí a gente tem o LGBTQIA+, vamos colocar assim. Eu trabalho com diversidade de gênero para colocar todo mundo ali, porque é muita letra. Então a gente vai ter o G, não, começa com L, né? L são lésbicas, mulheres são mulheres que gostam de mulheres, né? Então, certo, sim. O G a gente vai ter os gays, são homens que gostam de homens. B são os bissexuais. Os bissexuais, eu já vou entrar até no ponto do pansexual, que aí eles conseguem pegar o mesmo núcleo. Tem algumas diferenças, então cada público vai colocar essa diferença, mas basicamente tanto bissexuais quanto pansexuais, eles gostam de 2 ou mais gêneros. Antigamente a gente não usava o pansexual, a gente só usava o bissexual. E aí colocava o bissexual como binário, então eu só gosto de homens ou de mulheres. Conforme o tempo foi passando, a gente fez o entendimento que não, que aí a pansexualidade e a bissexualidade, ela vem de reconhecimento. Então, se há 10 anos atrás eu entendi que eu não gostava só de homens, eu também gostava de mulheres. E aí eu assisti um vídeo, e esse vídeo falava sobre bissexualidade, provavelmente eu me identificaria como bissexual. E se eu estivesse nesses mesmos 10 anos atrás, nesse mesmo questionamento, e eu visse um vídeo sobre pansexualidade, talvez eu me identificasse como pansexual. Então eles caminham junto, então ele é uma identidade que a pessoa vai ter que se colocar. Não tem como falar uma diferença assim, existe diferença entre bissexuais e pansexuais, porque essa diferença é uma diferença individual. Inclusive, os pansexuais foram inclusos não faz tanto tempo, né? Recentemente, a questão do P na sigla. Então, justamente por conta de estarem caminhando juntos. Pouquíssimo tempo. E aí a gente vai ter o meu preferido, né? Que é o T. Que aí quando a gente fala de T, a gente vai falar de transgêneros. Quando a gente fala de transgêneros, a gente está falando de toda pessoa que não se identifica com o seu gênero de nascimento. Então, ele é como se ele fosse o primeiro tema e a gente vem com subtemas embaixo. Então, dentro do transgênero, a gente vai ter transexuais, travestis, não binários, agênero, gênero fluido. Então, a gente vai ter isso tudo no transgênero. Qualquer pessoa que não se identifica com o seu gênero de nascimento são pessoas trans. Tanto que eles incluíram também agora o N para não binário, mas ele também entra como trans na minha visão, gente. Eu não sou o dono da verdade suprema. E o queer, o que a gente vai ter de queer, ele é um termo que ele vem bem forte, ele vem de fora para cá. Antigamente o termo bichinha ou viadinho, ele era usado de uma forma pejorativa. Então, essas pessoas mais afeminadas, elas se apropriam desse termo e colocam para si, e ele não é mais usado como ofensa. Aí vem o queer, que são
essas bichas bem afeminadas mesmo, elas são empoderadas, elas têm isso mesmo e elas tornam isso uma identidade própria. Então vem o queer. Certo. O I é de intersex, são as Isso. pessoas que nascem biologicamente antigamente a gente usava um termo que não é mais utilizado, graças a Deus, que é o hermafrodita. Então a gente não usa mais. Sim. E a identidade que essa pessoa vai assumir também é uma identidade individual. E conforme o tempo vai passando, existe uma escolha para qual... ou se não quiser nenhum, aí depende de cada pessoa. E o A, a gente vê... Assexuais. Assexuais. Os assexuais são pessoas que elas não têm atração sexual por nenhum gênero. Isso é independente. E dentro deles também tem algumas outras... tem pessoas que só se atraem sexualmente por pessoas que têm algum sentimento, mas esse é sobre pessoas que não têm atração sexual. E não quer dizer que não vai ter nenhum relacionamento, não, né? elas têm atração amorosa. A atração amorosa, ela existe. Ela não tem o desejo sexual. Esse desejo sexual que é colocado como natural... não é tão natural assim. Essas pessoas não têm esse desejo. Elas se apaixonam, vivem tranquilamente, mas esse desejo sexual que pra gente parece tão necessário, pra elas não é tão necessário assim. E a sigla só vai crescendo, né, para aumentar aí a representatividade, mas a gente sabe que quando a gente fala de diversidade, tanto sexual de gênero, a gente está englobando todo mundo, né, Rony? Então é até mais fácil aqui pra gente... E o que é importante de tudo isso é que as letras, elas representam as pessoas, né? Então, assim, promovem uma inclusão. E, como você disse, essas letras vão aumentando, porque, como conversávamos ainda há pouco, não, o Guto disse que na época dele, mas na verdade, na minha época, assim, é que tinha ainda então, GLS. Pode falar, estamos todos velhos, na minha época também, então não tem como fugir disso, tá bom? Então, nós temos aí as letras de uma forma a identificar, né, as pessoas, mas ao mesmo tempo como forma essa identificação de inclusão, não exclusão, tá? E o mais importante de tudo isso é observar que todos, independente de qual grupo estão identificados, o combate ou a busca é pelo respeito ao direito de amar, ao direito de ter afeto, ao direito de ser cada um como a pessoa quer ser, ou né, quer ser, ou que se sente daquela forma. Sim. Então, assim, é o respeito. Então, dessa forma, como diz o Guto, a diversidade abarca todo mundo, porque é uma diversidade magnífica na forma de amar. Isso tem que ser respeitado, independente de qual letra, e não se pode ter também nichos aí brigando uma letra com a outra, ou seja, está todo mundo junto, porque nós estamos em uma batalha. Sim. Isso não quer dizer também que o pessoal não tem critério, né? Não é? Não é samba no crioulo coelho. Também não, né, gente? Cada um tem seu jeito. Mas de é o amar, direito de amar, né, e de se expressar. isso deve ser respeitado. Exatamente. Eu uso muito o termo diversidade de gênero, porque eu acho ele é mais amplo, é mais fácil de colocar e até mais fácil de falar, vamos ser bem sinceros. E o porquê, tem muita gente que critica sobre, toda hora cria uma letra diferente. Galera, sim, toda hora tem uma letra diferente e existe um motivo para isso. Se você se constrói uma quantidade de letras, aí a gente estava no GLS, depois a gente passou para o LGBT e só. E aí, se a gente continua nisso, chega uma pessoa e não se identifica com aquilo, imagina o conflito dentro dessa pessoa. Nem na busca de algo, ela consegue se encontrar. Então, a gente coloca outra letra para que essa pessoa se identifique. A gente precisa estar dentro de algum lugar, a gente precisa se ver em algum lugar para que a gente consiga caminhar, seguir em frente e viver mais plenamente. Então, é necessário que tenha, sim, um alfabeto de letras, se for necessário, para que todo mundo consiga se encaixar em algum lugar e consiga se encontrar em algum lugar. A gente precisa pertencer a alguma coisa em algum lugar. Então, por isso que existe, cada dia que passa, vai se criando mais letras para que as pessoas consigam se encaixar naquele lugar e consigam se entender enquanto indivíduos. Então, é necessário a quantidade de letras. Eu uso diversidade de gênero porque é mais amplo, mais fácil de falar, porque toda hora falar esse tanto de letra, realmente, principalmente, a gente se confunde, acaba bagunçando tudo. Então, eu uso diversidade de gênero porque é mais fácil. Até quando a gente abre e fala em um monte de lugar, você acaba bitolando com esse tanto de letra. Mas é necessário que exista. Se tem esse tanto de letra, existe uma necessidade em cima disso. E as pessoas precisam buscar informações, saber os significados, porque as pessoas ficam ali limitadas só nas letrinhas, talvez não procuram saber os significados, né? Até mesmo
para ter a informação de como deve ser todos os procedimentos corretos a serem adotados, que é muito difícil. Eu estava fazendo um link aqui. Imagina se nós tivéssemos a ONU, que é constituída aí por um quantitativo enorme de países, e a cada vez mais nós estamos recebendo novos, né, membros, tivesse só uma bandeira. Né? Então, assim, essas letras é exatamente a quantidade de bandeiras que nós temos de pessoas que existem. Isso é para não deixar ninguém na marginalidade, ninguém está fora, todo mundo está dentro, né? E que venham mais letras para essa sigla, né, gente? Isso. É necessário quantas letras for. Exatamente. E falando em letras, né? Nós queremos aprofundar mais aí no universo do T, dessa sigla tão importante que nós estamos aqui discutindo. E o Guto vai trazer muitas informações para nós. E a gente gostaria, assim, Guto, de começar trazendo o significado, né, de uma forma assim mais específica do T, o significado, como que é a questão da transição, as informações que você tem, e aí a gente vai conversando sobre vários aspectos já desse T da LGBTQIA+. O T, ele é o que salvou minha vida, claramente assim. Não é fácil ser uma pessoa trans no Brasil, não é fácil ser uma pessoa trans, a gente começa por aí. Mas no Brasil é pior ainda, mas foi o que salvou minha vida. Então, quando a gente vai falar de pessoas trans, eu sempre coloco... A gente vai falar de pessoas trans, eu sempre falo de pessoas cis, logo em seguida. Porque fica muito... Se você perguntar para uma pessoa fora do meio o que é uma pessoa trans, ela vai saber te falar. Se você perguntar o que é uma pessoa cis, ela não vai saber te falar. E é ela. Geralmente é bem ela mesmo. Então, pessoas cis são pessoas que nasceram e se identificam com o gênero designado ao nascimento. Então, você nasceu homem, cresceu e falou, realmente eu sou homem. Então, tá ali sua identificação cisgênero. E aí a gente vem do transgênero. Transgênero como qualquer pessoa que não se identifica com aquele gênero de nascimento. No meu caso, nasci e me identificaram como uma mulher. E cresci, falei, cara, não é isso não, hein? O negócio aqui não tá batendo. E aí fui buscar informação para ver como é que podia ser, se podia existir. Então, assim, eu já tenho 28 anos. Hoje em dia a gente vem falando muito nisso, mas quando eu tinha meus 18, por exemplo, a gente não falava sobre isso. Sobre o que é ser uma pessoa trans. A gente tinha a visão de travesti, a gente tinha uma visão de marginalizado, uma visão de violência. Tanto se você for assistir, tem uma série, se eu não me engano, eu não sei se é na Netflix, mas é uma série chamada Pose. Que vai tratar sobre a vivência trans, bem específica, de pessoas trans negras na década de 80, se eu não me engano. E a gente estava tendo surto de AIDS. Então, tem uma violência muito grande no corpo daquelas mulheres. E aí é bem fechado em mais mulheres trans. Então, você faz essa leitura. Quando eu estava crescendo, a visão era a mesma. A gente não tinha uma visão boa de pessoas trans. Eu não tinha uma visão muito boa que minha existência podia acontecer. Para mim, ali era o fim. Então, eu vim tentando entender, buscar o que era ser uma pessoa trans, o que é ter um corpo trans, o que meu corpo significa. Meu corpo é luta o tempo inteiro, eu sempre falo, meu corpo é luta. A gente tem uma luta agora para tirar o corpo trans como um corpo público. Então, assim, qualquer pessoa que te encontre sabe que você é trans, começa a te fazer umas perguntas invasivas que você não faria para uma pessoa cis. Regras de etiqueta, ó. Questão de elegância. Falta dela. Eu tava fazendo, o dia que eu fui fazer uma palestra na catedral, e eu tava falando os absurdos que eu já ouvi. E a professora Gisele falou, mas não é possível que as pessoas ainda façam as perguntas. E é possível, são pessoas, e não são pessoas sem estudo. Quando a pergunta ela vem da ignorância, que é a vontade de querer saber alguma coisa, ou falar porque você não sabe, tudo bem, você vai lá, entende, mas a gente escuta muito na maldade, sim. Então a gente tem hoje, a gente é o país que mais consome pornografia trans, e a gente é o país que mais mata pessoas trans. Numa faculdade, a gente tem, se a gente tiver a faculdade tiver 3 mil alunos, vamos jogar aí, que é o caso da UFMT quando eu entrei, tinha 3.300 alunos, desses 3.300 alunos, tinham 2 alunos trans, um saiu no primeiro mês e ficou só eu lá, lutando sozinho. Então a gente tem uma população que não estuda, uma população marginalizada, e quando a gente quer falar sobre isso, a nossa voz ainda é silenciada o tempo inteiro. Então a gente tem, o que a gente tem sobre a morte de pessoas trans não são mortes assim, ó lá, né, tomou um tiro. Geralmente é uma morte extremamente violenta. A gente teve o caso da Dandara, que foi espancada.
hora da tarde ou 3 horas da tarde, no meio da rua, por 6 pessoas. Depois a gente teve o caso de uma travesti que teve o coração arrancado com uma garrafa de cerveja. Nossa. Então, a gente tem esse tipo de... existe o ódio ao nosso corpo muito grande, que é um ódio que é por ser quem a gente é. Não tem pra onde correr. Eu sempre falo que quando eu me assumi lésbica aos 18 anos, aquele jovem garoto sem entender o que era, foi me assumir meu pai. A primeira coisa que meu pai me pediu foi que eu não me vestisse de homem. Ele falou, Deus te fez mulher e é assim que você vai ser. Aí imagina eu, 4 anos depois, entendendo que eu precisava, porque a minha transição não é uma questão de eu precisava transicionar. Eu precisava me sentir no corpo que eu queria estar. Imagina o conflito na minha cabeça de chegar ali e falar, e agora, como que eu conto pro meu pai? Se a única coisa que ele me pediu eu não posso fazer. Que tem um processo de quando você se assume que a família pede para que você seja mais discreto. Quando você tá assumindo a sexualidade. Então, se é bissexual, você é gay, você é lésbico. Então, seja mais... A própria pessoa já fica pensando nisso, né? Sim, seja mais Calma, discreto. eu vou ser discreta, eu não vou me vestir, não vou, né? E no nosso você caso pode não tem ser como. você, mas não seja você. Seja você diminuído. Isso. Seja você escondido. No nosso caso não tem isso, não tem como eu esconder. O meu corpo, ele precisa mudar, eu precisava das mudanças. E deixando claro, a mudança física de um corpo trans, ela é individual. Existem pessoas trans que nunca vão querer mudar o corpo. E aí tudo bem, porque é a cabeça que manda, é ela, como a pessoa se vê, como a pessoa se identifica que vai mandar. No meu caso, eu precisava ter barba na cara para conseguir me enxergar enquanto homem. Isso para mim era necessário. Então, cada questão do universo trans ela é muito individual. Assim como a gente tem a questão, por exemplo, de travesti. Existe uma diferença entre mulher trans e travesti, gente. A gente achar que é a mesma coisa porque a gente lê o corpo como feminino não é a mesma coisa. Então, existem essas diferenças e a gente precisa respeitar elas. E assim como existe no corpo de uma mulher trans a travesti, o corpo de um homem trans é diferente de um para o outro. Tem homens trans que vão nunca querer fazer hormonização. No meu caso, foi a primeira coisa que eu quis fazer. Tem homens trans que nunca vão querer nem fazer nenhuma cirurgia. E no meu caso, é um dos meus maiores sonhos. Então, cada pessoa tem sua batalha e cada um sabe o que aguenta, sabe o que gosta, o que não gosta. E a gente vai buscando essa identificação. Então, quando eu comecei a minha transição hormonal com 25 anos, 24, 25 anos, eu estava buscando entender o que eu queria. Então, cada mudança é uma vitória. É uma emoção diferente, cada momento, tudo que você consegue, os primeiros fiozinhos de barba que só você vê, ninguém mais vê, só você. Isso é uma vitória. Então, cada processo, o processo da sua família te aceitar, cada coisa é uma vitóriazinha. E a gente vem lutando. O T é a letra mais invisível que a gente tem dentro do movimento, ainda. Porque a gente tem o B, que ninguém fala, e a gente tem o trans, que além de ser invisível, a gente ainda mata. Então, a gente só coloca nosso nome como estatística. Eu não quero ser estatística. Não quero, a gente tem uma expectativa de vida aí de 35 anos. Eu tô com 28, cada vez que eu faço aniversário, pra mim, é um peso a mais, é uma luta a mais. Eu estou em lugares onde pessoas trans ainda não acessaram, então existe um peso da onde eu estou, do que eu falo, do que eu faço, porque eu sei que é complicado. Eu transicionar à tarde me colocou em lugar de destaque, então eu consigo, tenho espaços que eu entrei, que eu só entrei porque eu não tinha transicionado antes. Se eu tivesse transicionado antes, provavelmente eu não teria acesso à educação, não teria acesso ao emprego. Então, a gente tem que pensar sobre isso. A transição, ela está vindo cada vez mais jovem. As pessoas estão entendendo como podem ser, o que podem existir, o que elas podem fazer das suas vidas. As informações estão chegando mais, porque a gente, de fato, tem uma defasagem de informação gigantesca. Não tem informação. A informação é muito pouca. Por mais que a gente vê muita gente falando, as informações são todas encontradas. Todas. Um processo para mudar o nome, o processo de cirurgia é tudo desencontrado. E falando em informação, assim, fontes seguras, onde você busca informações, onde as pessoas podem acessar dados, que a gente sabe que muitos dados, muitas vezes não tem um banco de dados, né? Muitos dados não são repassados, não são organizados de forma que a sociedade consiga acessar. Mas falando nessa questão de informação, aonde buscar, o que buscar, você tem algumas fontes assim para passar para o pessoal? Tenho. A gente tem hoje o ANTRA, que é uma associação de pessoas trans no Brasil. O ANTRA tem muitas informações, inclusive todo ano, em janeiro, dia 29 de janeiro, é comemorado o Dia Internacional da Visibilidade Trans. E aí eles lançam o dossiê sobre todos os dados da nossa vivência no ano anterior.
Então, o ANTRA é uma das melhores fontes de informação. A gente tem a Rede Trans. A Rede Trans, além de trabalhar em benefício de pessoas trans, ela também traz essas informações. Fora isso, a gente tem a galera aí da internet. Então, a gente tem o Bicha da Justiça, que é maravilhoso. Então, vai trazer dados e vai colocar o que a gente tem direito ou não tem. Então, inclusive, tá ali. só entrando, como você falou, no Bicha da Justiça, tá um curso rolando aí, lá pelo pessoal Bicha da Justiça. Que bacana. Fantástico. E aqui um alerta ao pessoal aí da área do direito, é um curso excepcional, né, com uma bagagem jurídica aí completa. Tá? Sim, o Bicho da Justiça é sensacional. Eu pesquiso muito quando eu vou fazer estudo, então, alguns dados eu peguei um dado e eu acho ele meio assim, porque na internet você acha tudo. Sim. Eu busco no ANTRA, por exemplo. O ANTRA ele tem os dados muito certinhos, porque o dossiê é feito de uma pesquisa. Então, eles vêm bem certinho. Esses são os 3 principais para mim agora, que é o ANTRA, a Rede Trans e o Bicho da Justiça, é onde eu busco alguns dados. Tem mais, se eu for olhar assim, vai ter mais, mas esses são os principais, principalmente o ANTRA. O ANTRA é o que eu mais consumo. Porque eles, além de trazer os dados, eles vão trazer explicadinho. É um trabalho, um relatório perfeito, assim. É muito bom estudar por ele. É assustador os dados que a gente vê, mas é muito bom. Os dados estão lá todos certinhos. E todas as definições, lá tem tudo. E, de uma certa forma, nossa Comissão de Diversidade, né, aqui da OAB Barra do Garças, estamos ingressando nesse universo aí de informação fidedigna, de caráter jurídico, e, portanto, estamos abertos aí também Com certeza. a conceder informações, né, e aprendermos também. Com certeza. Nós até estávamos conversando aí no encontro que nós tivemos lá no Catitos, né, sobre a questão de informações, principalmente que na nossa localidade, em Barra do Garças, né, é um pouco precário, né, Guto? Não tem tanta informação, até mesmo a questão de denúncias, não tem um banco de dados onde consegue verificar o número exato, né, de pessoas que estão sofrendo alguma homofobia ou de pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência nesse sentido. E também até dados simples, quantas pessoas estão no mercado de trabalho, quantas pessoas não estão, questão de educação. Não tem ainda, né? Não tem. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha, assim. A gente tem o Cores, o coletivo Cores, funcionando dentro da universidade. Agora a gente está tirando o Cores da universidade e colocando ele mais amplo, que é para a gente consiga alcançar várias pessoas. Mas a gente vê que até esse processo, por exemplo, a gente teve um estabelecimento onde teve episódios de transfobia. E aí ficou esses episódios acontecendo, e aí um dia aconteceu muito sério e isso chegou no meu ouvido. Quando chegou no meu ouvido, eu fui lá e tomei um posicionamento. Fui lá e corri atrás para resolver o problema, para ver o que estava acontecendo, para a gente conversar sobre isso. Mas até então não tinha chegado, já tinham acontecido vários episódios. E um dos episódios que aconteceu era com uma pessoa muito próxima a mim. Mas mesmo assim eu não fiquei sabendo. Então existe o medo da denúncia, até porque quando você faz essa denúncia, geralmente é levado como chacota, as pessoas não levam a sério. Então você tem outra parte do medo de denunciar. Porque a gente não sabe como é que vai ser depois. Tá, eu denuncio, e aí? E agora? E se a pessoa que me agrediu, ou se a pessoa que me ameaçou não foi presa, como que eu faço? Não existe informação como é que funciona depois. Todo aspecto da exposição. A exposição pra gente é uma das coisas mais terríveis, assim. Toda vez que eu falo, toda vez que eu vou sair pra fazer alguma coisa, eu sei que eu coloco o coração do meu pai e da minha mãe na mãozinha, porque eles ficam com o coração apertadinho. Porque eu sei o que essa exposição pode causar. A gente não sabe quem tá aqui, quem é bom, quem é ruim, e a gente não consegue ler isso. Então, a exposição pra gente é muito preocupante. E aí, aqui em Barra, a gente tem isso, um processo de desinformação. Não tem esses dados porque a gente não consegue colher, a gente não conseguiu ainda se unificar para fazer esse processo. Agora a gente está, enquanto o coletivo Cores, enquanto coletivo, a gente está tentando fazer isso, levantar, vamos buscar os dados sobre quantas pessoas trans a gente de fato tem aqui na Barra, essas pessoas estão trabalhando, elas não estão trabalhando, elas estão tendo acesso à educação, não estão tendo, está acontecendo o caso de violência, por que não está sendo denunciado? A gente sabe basicamente por que não está sendo denunciado, só que a gente precisa de dados para a gente conseguir fazer isso parar de acontecer. Se aconteceu a violência, vamos começar a denunciar, porque acontece. É rotina, infelizmente, é rotina. Onde a gente mora é rotina acontecer violência. E essa violência, é o que eu tô falando, essa violência nem sempre é física. Quando é física, todo mundo fica sabendo. Mas essas violências, elas são pequenas e elas doem muito, muito. Você não ter o seu nome respeitado, você não poder usar o banheiro, esse tipo de coisa acontece. E é transfobia também. A proibição de você não ir no banheiro
pela sua identidade de gênero, é transfobia também. Você não ser atendido, a gente tem bares aqui em Barra do Garças que a gente não é atendido quando a pessoa sabe que a gente é LGBTQIA+. Já aconteceu isso com um grupo de pessoas. Que absurdo, né? Elas eram 2 meninas, elas estavam um casal, elas estavam sentadas na mesa, o garçom veio, atendeu todo mundo que estava na mesa, mas não olhava para elas. Então, esse processo é um preconceito, e ali já passou do velado, ali já ficou claro, mas isso acontece, isso não é falado. Não é dito, a gente não sabe. Então, quando a gente fala e as pessoas fazem, como assim? Eu não sabia disso. Mas isso acontece, é rotina. Mas é o medo de falar, o medo da represália depois. E como é que a gente faz depois? O depois é que dá muito medo. Porque quando você expõe uma coisa, você tem que ter peito e disposição para o que vai acontecer depois. E é isso que dá medo na gente. Porque nem sempre a gente está preparado. E a gente nem merece, né? Então, vamos ser bem sinceros. É muita coisa, né, Rony? Para a gente trabalhar e também da nossa comissão que está iniciando agora, né? Ou seja, é uma violência cotidiana que nós temos que batalhar no dia a dia. Então, quando o pessoal olha para a comunidade, para uma letra ou outra, né, da comunidade e faz esse tipo, ele está praticando uma violência absurda e que tem que ser combatida. Então, o objetivo é que tenhamos conhecimento e que esse conhecimento seja colocado em prática e que o respeito seja colocado em prática. Porque, como o Guto disse, dói, gente. Dói pra caramba ser desrespeitado, não ser visto, ser observado como uma pessoa de segunda categoria, porque isso não existe, somos seres humanos. Né? E qual é o crime? Né? Não Amar? existe, né? Ser quem é? Né? Que absurdo isso. Né? A própria Constituição diz, todos nós somos iguais perante a lei. Todos, sem exceção. Todo mundo. Todos. Né? É todo isso, mundo. né? Não dá. Tem essa questão. Eu queria tanto que fosse assim. A letra da lei até é bonita. O ser humano é que enfeia. A prática, né, humana é que... Mas nós também somos humanos e nós estamos nesse fronte aí de batalha. E o objetivo é esse, avançar, sempre. De mãos dadas, unidos. E a coisa Nós temos acontece. muitos passos aí para Temos. caminhar. Mas agora até falando nessa questão de rede de apoio, né? Não só em questão de denúncias, mas rede de apoio no geral aqui na cidade, além também do Cores, do Grupo Cores, que a gente conheceu recentemente. Tem mais algum local, alguma ONG ou algum órgão público, algum tipo de rede de apoio que está em funcionamento atualmente? Se tem, eu sinceramente desconheço. O que a gente vem falando, eu falo muito sobre rede de apoio e eu coloco rede de apoio como uma questão pessoal. Você cria sua própria rede de apoio. Sim. Que aí os outros processos a gente vai fazer junto. Mas, em geral, o que eu vejo funcionando, agora a gente tem a comissão, mas o que eu vejo funcionando é o Cores dando essa assistência. Eu nunca vi nem ONG, nem ninguém falando sobre o assunto, tá mesmo? A gente cria a nossa própria rede de apoio e a gente luta junto, mas que existe alguém que tá lutando pela gente aqui, principalmente aqui na cidade, não. A gente tem em outros lugares, por exemplo, aí a gente vai ter, no Rio de Janeiro a gente tem a Casa NEM, que aí vai abrigar mulheres trans e travestis, em outros lugares sim, mas aqui eu desconheço se existe. Geralmente, quando a cidade tem alguma força de movimento estudantil, esse movimento estudantil faz esse processo. Por exemplo, em Cuiabá a gente tem, que eu conheço, tá? Tem outros movimentos estudantis lá, mas vou falar do que eu conheço. O Levante tem um braço que fala sobre diversidade de gênero. Não é a MST que fala mais, gente. Mas o MST também, por exemplo, é do Movimento Sem Terra. Ele tem um braço que é do Movimento Sem Terra de pessoas LGBTQIA+. Então, lá pode até funcionar. O nosso aqui na Barra, a gente tem o coletivo, e o coletivo, assim, engateando, porque a gente ainda tem nossas barreiras para existir, tem ambientes que a gente não consegue acessar. A gente queria, por exemplo, acessar a escola porque o objetivo do Cores é acolhimento, é informação Sim. e acolhimento. Então, a gente queria fazer esse acolhimento fora, a gente queria fazer esse acolhimento dentro das escolas, porque as pessoas já chegam na universidade com preconceito ali totalmente travado. As pessoas já chegam na universidade com medo. Se a gente conseguisse fazer esse acolhimento na base, olha o tanto que a gente ia conseguir melhorar bastante coisa. E aí a gente ainda tem esse acesso
negado quando a gente tenta entrar nas escolas. Então, E aí, é o nesse que ele está aspecto, fazendo. O importante é colocar esse esclarecimento que o objetivo não é transformar ninguém, não. O objetivo Bem é lembrado. dar o acolhimento a todos, né? A dar esse acolhimento. Então não é, porque vai falar sobre isso, vai fazer com que meu filho vai ser gay. Vai falar sobre isso, minha filha vai virar lésbica. Gente, ninguém vira. Ninguém vira. As Não pessoas existe pensam isso no geral, né? Se vê um casal, se vê algo na TV, se vê uma entrevista, são os de... absurdos. Né? E esse aspecto de informação é essencial. Então, até pouco tempo, eu mesmo não tinha conhecimento do Cores. Agora eu tenho conhecimento do Cores. Assim como até pouco tempo não tinha existência da comissão, não tinha o POD, aqui Pode Todos. Então, assim, nós estamos aos poucos crescendo. Né? Semana passada mesmo teve uma decisão do STJ observando aí que a Lei Maria da Penha agora também é aplicável, né, a mulheres trans, porque não é uma questão de sexo biológico, é questão de gênero, né? Então assim, não tem aos poucos ganha-se terreno de respeito e aos poucos a legislação, o judiciário, a comunidade em geral, a sociedade em geral entende que temos direito. Né? O direito é o mesmo, não tem ninguém que tem mais direito do que o outro. Não é isso. Né? E não é uma questão de querer transformar ninguém, é a questão de dar acolhimento, né, a quem tem que ter esse acolhimento. Porque, como você, Guto, disse, é difícil passar aí pela adolescência, pré-adolescência, juventude, até chegar na universidade. Olha todos os traumas que já foram construídos. Aí sim, traumas são construídos. Né? São causados. E que vão refletir na vida inteira, né? Toda, gente. Então, o objetivo é esse, é proporcionar acolhimento, proporcionar voz. Por isso a importância de todas as letras. Mas se a gente tivesse o poder de mudar alguma coisa, eu cresci com pais héteros e cis assistindo Banheira do Gugu. Nem por isso eu sou hétero e nem cis. Então, eu sou um homem trans bissexual. Não tem influência no mundo. Eu sempre falo, quando a gente fala de escolha, sobre o que a gente pode escolher, sobre o que a gente vai virar, eu falo, a única escolha que a gente tem é de lutar para ser quem a gente é. Porque, infelizmente, tem uma galera aí que ainda não consegue isso por medo, por todos os processos, por todos os traumas que vem carregando, então não consegue isso. Então, aí eu tive a escolha de bancar quem eu sou. Mas o que eu sou, eu não tive escolha nenhuma. Eu sempre fui o que eu sou. Sempre. Eu não... Aí, às vezes as pessoas perguntam, mas quando você percebeu? Eu falo, cara, eu comecei a entender isso depois de adulto. Mas eu já sabia isso desde criança. Só que não era permitido nem eu falar sobre isso. Eu, com 8 anos, eu pedi pro meu pai que eu queria trocar de nome, porque eu achava meu nome extremamente feminino. E a gente não falava sobre identidade de gênero naquela época. Mas eu já sabia tanto o que eu era, que o nome já me incomodava. E eu só tinha 8 anos. Então eu sempre fui isso. Eu não sei ser outra coisa. Só que eu demorei muito tempo para conseguir bancar. Então quando eu fiz 24 anos, eu falei com os meus pais. E aí eu tive a escolha de escolher falar com os meus pais e lutar para ser quem eu sou. Mas o que eu sou, não tive escolha nenhuma. E não tem influência de nada. Se a gente tivesse influência, a gente só... A maioria das pessoas não são os casais héteros cis. A gente seria tudo héteros cis. Margarina? É, lógico. Não, o papo nosso aqui vai fluindo tão bem, né? Que mandaram essa pergunta pro Guto responder em que momento que ele viu que não era só homoafetivo, mas que era trans. E você disse, então, que foi desde muito cedo, já tinha isso, mas estava ali, né, sem poder falar muito, sem ter uma rede de apoio, né? E a gente tem outra questão maior ainda. Quando eu entendi, então, eu ali desde os 12 anos, eu entendi que eu não gostava de meninos, não. Eu gostava de meninas. Eu fui beijar a primeira menina com 15 anos, fui me assumir para os meus pais com 18 anos, e aí entendi, não, eu gosto de menina. E nessa época, eu até sentia atração por meninos. E eu não conseguia falar. Eu falei, cara, como que eu vou falar isso? Olha o
punk que já foi eu assumir que gostava de menina e tal. E aí fui passando o tempo, fui me assumir trans. Depois que eu me assumi trans, eu voltei a ficar com os meninos. Nunca falei em casa sobre eu ser bissexual. Eu sempre falo, cara, se eu me assumir bissexual dentro de casa, meu pai e minha mãe pedem música no Fantástico. Vai ser a terceira vez que eu me assumo. Vai dar um nó na Então, cabeça deles, um nozinho. Eu não falo, eu não escondo, não é um Entendo, processo. Eu não escondo. Minha mãe, ela vê eu falando, eu só não falo abertamente sobre isso, porque eu acho que é uma questão muito, muito individual. Mas eu só fui descobrir sobre a minha bissexualidade e falar ela assim abertamente, isso esse ano agora, em 2022. Comecei a frequentar o Catitos. Ô, Catitos! Catitos dá uma liberdade. E aí foi entender que eu poderia ser isso também. Isso também me era permitido, mas eu me entendi, fui ver sobre ser uma pessoa trans. Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de me assumir lésbica pro meu pai na época. E aí um dia eu estava numa conversa com um amigo meu, melhor amigo, e eu tava falando, eu falei, Vinícius, quando eu sonho, no meu sonho eu sou homem. Mas deve ser normal, né? Porque eu sou lésbica, deve ser normal. Aí ele ficou olhando pra mim assim, meio estranho. Aí eu falei, tipo, quando eu penso no futuro, meu sonho sempre vai ser pai. Eu não penso que eu vou ser mãe. Mas deve ser normal, né? Deve ser porque eu sou lésbica. Aí ele falou, cara, eu vou te falar um negócio. Eu sou gay. E quando eu penso em mim no futuro, eu sou homem. Eu não deixei de ser homem em momento algum. Eu acho melhor você estudar sobre isso. E aí eu fiquei martelando isso na minha cabeça dos meus 18 até os meus 24. E com 24 anos eu estava na universidade. A gente estava no processo que a UF estava ocupada. E aí uma das meninas não, a presidente do DCE na época, o namorado dela estava lá, o Nicolas, eu sou eternamente grato aos dois. E aí a Rai chegou em mim e falou, você quer conversar com o Nicolas? E aí eu fui conversar com ele. E aí é que vem a visibilidade. Entender que é possível. Ele vive, ele hoje é casado, tava lá vivendo, sendo feliz, sendo pleno, e eu naquela angústia. E aí ver a possibilidade de existência. Eu sempre falo que no momento que eu falei com os meus pais, eu sempre falo, eu escrevi um texto, escrevi uma carta para os dois, para meu pai e para minha mãe, e mandei para os dois pelo WhatsApp. Falei, seja o que Deus quiser, que meu pai mora em Brasília, minha mãe morava em Jussara, né, e eu aqui na Barra. Então eu falei, vou mandar e eles vêm lá e vamos ver o que vai ser. Mas era a sensação de que eu estava sempre num quarto muito escuro, e ela estava bem ali e eu nunca consegui alcançar. E aí quando o Nicolas chega do meu lado, ele coloca a mão no meu ombro e fala, vamos, sobe lá, vai lá pra você ver como é que é. E aí eu consigo chegar nesse local. Eu consigo entender que é possível. Então eu sempre soube disso, mas eu fui tomar coragem para falar com 24 anos. Hoje eu tenho 28, faz 4 anos aí que eu tô nesse processo que vai durar a vida inteira. É um processo de construção de quem eu sou. Quem eu sou, eu vou me construir o tempo inteiro, mas eu já sou o homem que eu sempre quis ser. E foi um processo muito tranquilo com a família também. Que bom, né? Teve uns percalços assim. O incrível é isso, né? Esse suporte, esse apoio familiar, ele é essencial. E a grande maioria não tem esse suporte. Né? Muitas vezes, onde seria o porto seguro é exatamente o maior fronte da batalha, da guerra. E que bom que você teve esse apoio. Eu fiz um processo de rede de apoio de amigos. Então, assim, na época eu tinha várias pessoas, mas do meu lado eu tinha algumas pessoas essenciais, assim, que sempre estiveram comigo. Então, essas pessoas foram me dando base, porque teve momentos que eram muito difíceis. Tinha momento que eu queria fraquejar e falava, cara, eu não dou conta, tá muito pesado. E essas pessoas foram que me seguraram. O que acontece com a minha família? Minha família, primeiro momento, uma das primeiras coisas que meu pai quis fazer foi sair para comprar cueca. É meu filho. Agora eu tenho um filho. E aí, minha mãe, a gente teve um processo mais difícil. Minha mãe, ela mudou de cidade, ela veio pra cá pra ficar comigo. Certo. Mas foi um processo muito difícil pra ela, porque é o processo de luto. Ela precisa que a filha dela morra pro filho dela nascer. Parece duro, mas é real. Então, por isso que a gente fala nome morto, porque o nome precisa morrer, ele acabou ali. Então, eu contei pro meu pai, contei pra minha mãe, e meu pai contou para minha irmã. Então a gente teve esse processo. A minha família, parte de pai, parte de mãe, eles naturalmente eles sabiam e iam só vivendo assim. E minha mudança foi feita aqui, então eu estava longe de todo mundo. Então quando eu chegava eu já estava de barba na cara, voz grossa, meu nome já tinha mudado. Então esse processo foi tranquilo. Óbvio que nem tudo são flores.
Eu tenho um irmão mais velho, esse meu irmão, ele não conversa comigo. Mas quando a gente fala ele não conversa comigo, parece que ele só não fala comigo. Meu irmão não me olha. Se a gente estiver no mesmo ambiente, ele não olha na minha cara. Então, se ele ouvir minha voz, ele vai para outro cômodo. A gente tem esse processo ainda. E eu tenho um sobrinho que ele, assim, é muito difícil. Eu conheci meu sobrinho porque minha mãe estava comigo no mesmo dia. Senão, eu não conheceria, ele não ia deixar. Então, existe esse processo de uma ignorância dele de não querer. De bloquear. Então, por exemplo, ele não fala seu tio, ele ainda fala sua tia. Entendeu? Existe esse processo. Mas se você for olhar as outras famílias, o quão difícil é para diversas pessoas trans que a família simplesmente expulsa de casa, nega afeto. Um dia eu falei numa palestra, eu falei, não, eu tenho o privilégio da minha família continuar me amando. E continuar me amando não devia ser um privilégio. Devia ser natural, porque para todo mundo é natural que a família ame. Por que para mim é um privilégio? Na verdade, seria natural os seres humanos amar o próximo. Para mim é um privilégio. Mas a gente fala em família porque é algo mais próximo ali, né? Um amor incondicional, talvez. Por isso que a gente pensa mais ali no âmbito familiar, né? Agora apresentar tudo isso é de suma importância, porque só quem passa por todas essas fases é que depois de passar é que entende o período passado, né? Porque enfrentar esse período mesmo de luto da família, que fosse legal, né? Simplesmente, olha, eu sou gay, sou lésbica, sou trans, né? Olha, eu sou eu, né? Esse sou eu. Seria fantástico se isso fosse tranquilo, mas não é. Então, entender também esse período de luto, e é complicado quando ele se inicia, até passar, né? Porque isso pode demorar meses, anos, né? Ou, como é o caso do seu irmão, há um bom tempo, né? Então, isso deve-se observar que essas questões acontecem. Então, nem tudo também vai acontecer com um pó de pirilim-pim-pim que vai dar tudo certo, ou que não, tudo está dando errado agora, logo na frente não vai dar certo, não vai ter esse reconhecimento. Sim, sim. Né? Essa pessoa, não, olha, o mais importante de tudo é a felicidade. Então, a pessoa não mudou, não é uma outra pessoa, é a mesma pessoa que agora está se reconhecendo, é essa pessoa. Então, essa pessoa tem direito a ser a felicidade, com certeza. Amar. Né? E essa questão familiar é importante. Essa rede de amigos também é importante. E muitas vezes eu observo que as pessoas, e aí com um certo grau de ignorância, quando observa as pessoas da comunidade LGBTQIA+, nos enxergam pelo aspecto sexual, não como pessoas. Por isso que muitas vezes é complicado de ver dois homens, duas mulheres, ou alguém da comunidade junto, ou com uma demonstração de afeto. Porque aquela demonstração de afeto logo acende uma luz, é sexo. Né? E não é isso, gente. Todo mundo é ser humano. Né? Então, todo mundo tem os seus desejos. Então, porque é da comunidade, então é uma pessoa promíscua. Não é. É um ser humano, com os mesmos desejos, as mesmas vontades, mesmas necessidades de todo mundo. Isso deveria ser natural se nossa humanidade tivesse já de um certo avanço. E é isso que buscamos. E por isso a importância de ter você falando a respeito disso, Guto. Eu acho que quando a gente fala em orientação sexual, eu não lembro quem eu vi falando disso uma vez. Quando a gente fala orientação sexual, assim, é instantâneo. A gente imagina com quem aquela pessoa está transando. Não é? Porque a gente está falando de sexual, não nesse sentido, mas é automático. É você pensar, tá, mas se é gay, é um homem que transa com outro homem. Mas a parte do afeto realmente é jogada de lado, assim. Eu tô num processo agora de colocar temas específicos para eu falar sobre eles, para eu conseguir estudar, até porque eu centralizo o estudo. E eu tô falando muito sobre a solidão da pessoa trans. E aí eu tava conversando com os amigos e eu falei, cara, mas é muito solitário. As pessoas não pensam em se relacionar afetivamente com pessoas trans. Aí eles, não é assim, eu namoraria de boa. Tranquilamente eu falo, cara, mas não é isso que eu tô falando. Quando você pensa automaticamente, eu falo, agora, pense em alguém para se relacionar. Essa pessoa não é trans, essa pessoa é cis. Porque a gente foi criado assim.
E eu passei minha vida inteira achando que eu ia me relacionar com uma pessoa cis. Eu nunca imaginei me relacionando com uma pessoa trans. Eu não imaginava nem eu ser uma pessoa trans, imagine me relacionar com uma. Eu sei que as pessoas não têm problema, algumas, né? Não são todas, mas eu sei que não existe esse problema. Se a gente for falar, assim, rápido, todo mundo fala que não tem esse problema. Mas se você for olhar na prática, esse problema existe. O corpo trans, ele não é um corpo que ele está sendo amado. O afeto nos é negado. Quando você vê pessoas trans com relacionamento transcentrado, que são pessoas trans se relacionando com pessoas trans. Quando pessoas cis se relacionam com pessoas trans, existe toda uma burocracia em cima daquilo. Nosso corpo é sexualizado, mas ele não é digno de afeto. Isso é uma problemática que eu venho tratando há muito tempo. Eu posso falar sobre os meus próprios relacionamentos. Eles existiram muito amor, mas não foram relacionamentos extremamente assumidos, por exemplo. Meu corpo, de alguma forma, ele foi escondido. Nunca foi assumido totalmente. E é um lugar que eu não quero estar mais. Mas existe isso. Depois de não ser assumido, ainda existe. A troca é muito fácil. Trocar o meu corpo pelo corpo de outra pessoa cis é muito fácil. E essas trocas são feitas. Eu olho o meu histórico de relacionamento. Eu não preciso ir muito longe. Quando eu me assumi trans, eu estava namorando e eu namorava uma menina lésbica. Então não fazia sentido ela namorar comigo. Porque ela gosta de mulheres. Ela quis continuar porque ela falou, eu me apaixonei pela pessoa, não pelo gênero. Eu falei, mas na minha cabeça você vai continuar sendo lésbica e na minha cabeça não faz sentido. Então eu, pra minha saúde mental, prefiro terminar o relacionamento. Terminamos. Passei 1 ano sem me relacionar, porque eu não consigo, existe uma barreira em relação a isso. Porque o nosso corpo, ele começa a ser só sexual. Então as pessoas esquecem que a gente merece afeto. É um corpo de luta, eu tenho que estar o tempo inteiro lutando. Não dá descanso pra pessoa trans. E aí, passei esse tempo sem namorar, comecei a namorar. E aí, namorei 1 ano e 6 meses. Um relacionamento muito bom, muito saudável, extremamente maravilhoso. Essa menina que namorou comigo, ela, por exemplo, nunca postou uma foto comigo, com medo do que as pessoas na cidade dela iam falar. Ela não tinha vergonha de mim, mas ela tinha medo. Então, meu corpo nunca foi assumido de verdade. Ela me assumiu pros pais dela. Inclusive, eu nunca conheci os pais dela. Nunca. Caramba. E aí, nesse aspecto, tem o ponto da passabilidade. Eu já era passado. No começo nem tanto, mas depois eu já era. E aí depois terminei esse relacionamento e fui fiquei ali 1 ano, fiz 1 ano sabático. 1 ano, falei, vou dedicar ao meu trabalho. Não tá dando certo. 1 ano sabático é mara, né? Fiz 1 ano sabático. Eu vou fazer 1 ano sabático aqui, focar nos estudos e trabalho. Evoluí no trabalho, virei gerente, então valeu a pena. E depois me encontro em outros relacionamentos, aí já começo em relacionamentos mais, ficando aqui, ficando ali, beleza. E aí entro em um relacionamento mais duradouro. E aí esse relacionamento nunca avança. Em determinado momento essa pessoa começa a ficar com uma pessoa cis e banca o relacionamento com essa pessoa cis. Nunca chegaram a namorar, mas o relacionamento foi bancado, tava ali. Mas comigo existia o sentimento. Público. Existia o sentimento. A gente ficava em público e tudo mais, mas não virou um namoro. Nunca virou um namoro. E existem questões por trás disso. Mas eu nunca posso esquecer que eu ser uma pessoa trans pode ser uma questão levantada. Não é uma pessoa transfóbica. A gente é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, tenho na minha vida até hoje uma pessoa maravilhosa. Só que esses pensamentos, às vezes eles estão ali na gente e eles são estruturais. Não é que ela pensou em nunca me assumir por eu ser uma pessoa trans, mas isso também tem algum traço disso em algum lugar, porque fica muito mal contado. Depois eu tenho agora um relacionamento com outra pessoa, esse relacionamento nunca vai pra frente porque a pessoa nunca vai conseguir assumir pros pais. Então isso acontece o tempo inteiro. Então o famoso corpo que é muito bom dentro de casa. Na rua já é perigoso. Então, esse afeto não é demonstrado de fato. E quando ele é demonstrado em um ambiente onde é seguro. Reservado, as pessoas estão ali dentro, estão tranquilas. Então, existe esse processo. Me relacionei com pessoas maravilhosas, não me relacionei com pessoas transfóbicas, gente, graças a Deus. Já me relacionei algumas vezes, Porque acontece também, né? Acontece. Eu tava até vendo um vídeo do, acho que Vitor de Castro, que grava bastante nesse sentido, né? Ele é gay. E ele grava, assim, a título de informação mesmo. E ele estava falando justamente isso. Gente, existem relacionamentos abusivos, existem relacionamentos que têm problemas, existem violência da mesma forma no nosso meio, né? Ele estava falando. Porque são seres humanos. Exatamente. Então, assim, é normal, né? Existe, Exato. acontece. E principalmente tem esse peso, né? Que o Guto estava trazendo. Dizer assim, olha, não existe também afetivos em determinada área. Não existe, gente. E todo local tem ser humano. Portanto, automaticamente tem.
Por isso a necessidade dessa visibilidade, dessa representatividade, né? Para dar força, para dar segurança. Não somos todos alecrim dourado. Não. Todo mundo tem defeito. Exato, Com isso certeza, é sim. normal. Meus últimos 3 relacionamentos aí, eu vou olhar, foram relacionamentos. Um deles foi namoro, os outros nem foram namoros. Foram maravilhosos, com pessoas maravilhosas. Sim. Óbvio, mas existem questões que elas me impedem de continuar por não colocar meu corpo em determinadas situações. Eu já tive em um relacionamento com uma pessoa que falava claramente, olha, estou com você, mas quando estou com você, penso em você como uma mulher, mas eu sei que você é um homem. Aí eu falei, beijo. Tchau, obrigada. Não dá, né? Não, tem Acontece. coisas que... E aí é aquela questão da pessoa estar saudável, que acontece em todos os relacionamentos, gente. É normal isso, de saber o que quer pra si, qual é o seu objetivo de vida, o que quer pra si e pra sua vida em si, né? Então, é o que você fez. Olha, eu não tô me sentindo bem, não gosto disso, não quero isso pra mim, tchau, obrigado. E pronto. Né? Não tem que Não ficar se falar. colocando, gente, não fica se colocando na situação que dói. Não, tá, gente? A vida já é difícil demais. Então não se coloca. Se tá doendo, pensa se vale a pena, se não vale. Se não valer, já sai logo. Exatamente, existe relacionamento abusivo em qualquer lugar. Sim. Não é porque a gente... já falei isso uma vez e repito. O fato da gente ser... o fato da gente ser minoria não significa que a gente vem com consciência. A gente adquire consciência conforme a gente vai passando as coisas. Mas nem todo mundo. Existe gente aí que é LGBT e tá apoiando o candidato que quer acabar com a gente, entendeu? Exatamente. Então, ser minoria não significa ter E aí, consciência. nesse aspecto, eu até faria uma colocação que eu vi há pouco tempo, uma juíza fantástica, a doutora Maria Consentino, ela dizendo o seguinte, que não existem minorias, existem minorizados. Nós temos, assim, sempre pessoas tentando nos colocar para baixo ou minimizar, né, a comunidade. Porque, olha, estamos em todos os locais, em todas as esferas. Então, o que falta, às vezes, é a briga por essa visibilidade ou entender também que temos o direito de estar visíveis, não sermos invisíveis. Sim. Né? Então, tem isso. Né? Com certeza, com certeza. Gente, o assunto, se deixar nós Caralho. 3 aqui falando, 2, 3, outro. eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu nem sei quanto tempo já passou, eu estou perdida no tempo, eu só estou aqui conversando. 1 hora já. Olha só, porque tá gostoso, tá bom isso aqui, Tá bom. entendeu? Não tá tendo jeito de finalizar, sabe? Falei mal de jornalista, a gente conversa, Se deixar também, eu e o Rony, a gente não ajuda muito, né? Mas olha, vamos partindo então um pouquinho para o nosso final de um encontro, né? Porque eu acredito que nós teremos vários e acredito também que a gente ainda vai trabalhar muito junto, que a gente está mesmo empenhado nisso, né? A gente sabe que os passos são pequenos ainda, mas queremos chegar lá também na questão do apoio, de alguns trabalhos que a gente está desenvolvendo. Até falando aqui rapidamente, Guto, em relação ao registro de nome, né? Nós sabemos que a Univar estava desenvolvendo um projeto e está em andamento ainda, só está paralisado no momento. A comissão já está entrando em contato, né, Rony, para conversar sobre isso, para realizar aqui também na nossa região em Barra do Garças. Sabemos que teve um recentemente em Cuiabá, acredito que você que teve acesso também, né? E falar um pouquinho sobre essa questão do registro de nomes. Tem muitas pessoas que não têm informação. Eu estava até vendo na rede social um Insta, Poupa Trans, que traz muitas informações sobre até a questão das certidões que são necessárias. Às vezes as pessoas não têm informação de que muitas delas são tiradas de internet, são gratuitas. A gente quer desenvolver esse trabalho juntamente com você, juntamente com o Grupo Cores, mas trazer um pouco mais aí do que tem acontecido aqui na nossa região em relação a isso. Aqui a gente tem um processo de retificação, o processo ainda é bem lento, né? Então a gente está tendo esses processos que a gente está tentando fazer, esses mutirões para a gente conseguir fazer, retificar a maior quantidade de pessoas trans possível, mas infelizmente aqui no estado, no município ainda é pequeno o número de pessoas. Teoricamente, é muito simples fazer, não é um processo difícil. A gente tem que tirar cerca de 7 ou 8 certidões. Dessas, vamos supor que seja 8, dessas 8 certidões, 7 a gente tira só na internet. São gratuitas, você só vai pagar a impressão delas e uma a gente tem que pedir no cartório. Com essas certidões e uma certidão atualizada, leva
é só levar no cartório e falar que você quer fazer a mudança de nome e de gênero. Então você vai conseguir fazer. É simples, é simples. O problema é, a gente precisa de informação tanto de quem vai fazer esse processo. A pessoa trans ainda existe essa dificuldade, porque são muitas certidões, gente. E você lê cada lugar, parece que é uma coisa diferente, mas você sentando e olhando é muito fácil. E a gente tem um processo do cartório, que o cartório ainda está desatualizado sobre esse processo. Não é um processo novo, esse processo já era usado para pessoas cis que tinham identificação social. Então, a gente dá sempre o exemplo da Anitta, chegasse lá, eu não quero mais chamar Larissa, meu nome agora é Anitta. Ela pode fazer esse processo, porque socialmente é como ela é conhecida. Então, eles só adaptaram esse processo para pessoas trans. Então, a gente consegue fazer mudança de nome e de gênero. É rápido. A gente vai lá, leva esses documentos. É isso que dificulta a gente. Como a gente não tem informação, a gente acaba levando esses documentos 2, 3, 4, 5 vezes. É isso que torna o processo burocrático. A falta de informação e, às vezes, até de preparo deles de explicar, de repassar o que realmente precisa ser feito. Seria isso, basicamente? Basicamente é isso. E quando a gente chega lá, como eles não têm informação sobre como funciona, eles acabam enrolando a gente sobre quantas certidões de fato precisa. Então, o que eu sempre dou dica, a gente vai ter os mutirões, a gente não vai fazer no mutirão, vai fazer em outro momento. Então, dá uma pesquisada antes na internet, vamos olhar essas certidões, converse com outras pessoas trans que já foram retificadas. Eu fui retificado em Brasília. Aqui, por exemplo, a gente tem o Cris, que foi retificado aqui em Barra. Então, já teve algumas diferenças que não devia ter. O processo é nacional, devia ser tudo do mesmo jeito, né? Ele pagou 2 certidões, eu paguei 1. Então, o processo já foi diferente ali nesse sentido. Mas eu fiz em Brasília por falta de informação. Eu poderia ter feito aqui na Barra e eles me falaram que eu não podia fazer aqui. Eu viajei para minha cidade de nascimento para fazer lá, então eu fiz em Brasília. E demora em média de 5 dias para chegar, também por falta de agilidade ali, porque era um processo só deles verificarem as certidões e lançarem. Eu acredito que seja isso, né? Mas eles demoram ali cerca de 5 dias e aí sai a certidão nova. E aí depois sai a certidão, a gente fazer toda a mudança em todos os outros documentos. O porquê? Porque a gente precisa da certidão de nascimento para fazer tudo. Então, no caso de homens trans, a gente vai ter que fazer o alistamento, fazer novo RG, cartão do SUS, gente. Faça cartão do SUS, é necessário, é necessário. Sim. Então, só depois disso. A dificuldade é tanto de informação da pessoa trans, mas também dos órgãos responsáveis. Às vezes o cartório não está preparado para algo nesse sentido, porque nunca foi feito. Às vezes foi feito pouquíssimas vezes e não existe um preparo do profissional. Se fosse só um profissional e ele estivesse totalmente preparado, existiria uma sobrecarga, mas ele saberia todo o processo. Mas ele não é atendido por determinadas pessoas e não necessariamente elas sabem como está funcionando. E é um processo muito simples. Basta a gente ter informação de todos os lados. A gente conseguiria agilizar isso sim. E a retificação, ela é um processo de humanização. A pessoa precisa se identificar, ela precisa, o nome precisa ser respeitado. O nome é a sua identificação. Quando você chega e você se apresenta de uma forma, você quer ser respeitado com aquele nome. E isso não acontecia. Às vezes, por exemplo, de ir no hospital, entregar, e aí sua cara conta que você não é aquilo que está escrito no documento, mas você tem que entregar. E custa perguntar também, né? Hoje a gente... Tá no documento, mas, por exemplo, se tiver no documento um nome ainda feminino, vamos dizer assim. Mas hoje já... Se você tem os traços, perguntar seria a saída, né? Eu vou te falar que as perguntas, quando elas vêm, não são legais. Eu já tive um processo de estar no hospital e aí a pessoa me identificar como uma pessoa trans e ela fazer perguntas extremamente invasivas. Então, não sobre o nome. Qual é o seu nome social, como você quer ser chamado, mas... Se fosse só o meu nome... É a questão da homofobia institucionalizada. É institucional. Querendo ou não, o ser humano ainda tem esse aspecto de maldade, de fazer o outro ficar constrangido. Né? Então, muitas vezes, perpassa por essas questões. Mas hoje em dia já tem os processos de... Até quando a gente não fez a mudança de nome ainda, a retificação, a gente pode usar o nome social. Teoricamente, deveria funcionar. Não funciona. Infelizmente, a gente tem... eu tenho um processo rolando em relação ao SUS exatamente porque meu nome social... E eu nem era nome social mais, já era meu nome de registro. Já tinha trocado o nome, já estava no meu documento João Augusto e mesmo assim não foi respeitado. Então, é um processo bem complicado. E se você não respeita... Nesse dia, no caso, o meu nome foi chamado meu nome morto foi chamado em alto e bom som, dentro de um posto de saúde, com pessoas lá dentro. Então, assim, você imagina o constrangimento de eu levantar e ter que responder aquele nome, porque estavam me chamando. Minha pressão aumentou no dia, eu fiquei muito mal. É um constrangimento. Você chega em casa,
parece que sua existência não vale de nada. Então, o nome, ele é primordial, assim. É uma coisa que Sim. torna você realmente. Então, a retificação é um processo que ele tem que ser feito. E se a gente tiver as entidades para ajudar a gente a fazer isso, nossa, sensacional. Porque grande parte das pessoas não tiveram acesso à educação. Se a gente não tem acesso à educação, olha o quão complicado é a gente mexer com burocracia. A gente que tem estudo, mexer com burocracia já é difícil. Imagine quando você não tem o acesso à educação. É verdade. Inclusive, você falando, Guto, eu lembrei que mesmo depois do nome alterado, a gente sabe que muitos sistemas, principalmente do governo, não altera. E é uma dificuldade tremenda para ser respeitado o que está ali no documento. Até mesmo alguns sistemas que, infelizmente, não funcionam. E aí tem toda aquela questão. Algumas pessoas têm acesso ao judiciário, outras, querendo ou não, já não têm tanto acesso assim, para ver isso solidificado ali, realmente alterado, né? E eu já vi isso acontecer aqui em Barra do Garças, Rony, não sei se já teve algum caso assim de pessoas que tiveram que realmente tomar medidas judiciais para ver respeitado o seu nome. São questões que redundam em todos os aspectos, aspecto tributário, aspecto previdenciário, Com certeza, aspecto sim. trabalhista. Né? Então Isso. é uma série de consequências aí. E como o Guto disse, o nome é a sua identidade, a sua identificação. Por quê que se eu chego lá e me apresento com um nome que não é o meu, e aí eu vou estar inserido aí na questão da falsidade ideológica, então alguém que também me chama pelo nome que não é o meu tem que ser punido também. E essa não é a lei? Ora, né? Vamos ser justos. Então, assim, a importância do nome é o aspecto de identificação, sim, mas tem todos os reflexos jurídicos em diversas áreas. Então, nome, gente, é uma coisa séria. Por isso a importância, sim, da mudança de nome para pessoas trans. O respeito ao nome. Gente, como é agradável você ser chamado pelo seu nome. Né? Eu que o diga. Gente, eu que o diga. É legal, né? Se coloque no lugar do colega, né? Isso. Pense. Né? Né? Até aquela questão, olha, como lá, lembra, pessoal, lá no seu primeiro amor, quando você pensava assim, nossa, mas fulano sabe meu nome. Não é legal isso? Essa mesma isso, sensação. É isso, gente. É questão, é questão de respeito. Se é questão de respeito, é questão de justiça. Se é questão de justiça, questão de direito, vamos cumprir. Exatamente. E assim, vamos trabalhar em relação a isso aqui na nossa região, né? Depois a gente vai conversar mais um pouquinho, porque conversar aqui é o que rola, gente. Mas a gente também vai ter que ter as ações, sabemos disso, estamos tomando, né? E a gente vai trazendo informações aí para o pessoal. Isso. Quando for desenvolvendo aí alguns projetos. E eu acho que vamos ter que, infelizmente, encaminhar para o final, né? Não era o que queríamos, mas, né? Tudo que é bom dura pouco, como já dizia, né? O ditado. E, Guto, eu queria te fazer 2 perguntinhas para a gente finalizar, no sentido, assim, do que você gostaria também de que a gente abordasse no Pode Todos, como próximo tema, sugestão, pessoas, tá? Se você pode dizer agora, pode também pensar depois e mandar para a gente. Algo para a gente abordar aí, que a gente vai estar fazendo Pode Todos agora, minha filha, toda semana. A gente quer deixar aí aberto para muita informação para a sociedade, sempre. Uma temática que eu acho interessantíssima, e aí puxar a sardinha para o meu ter de novo, tá? Mas eu acho interessantíssimo a gente falar sobre a prostituição de pessoas trans. O porquê que isso está acontecendo e o quão prejudicial isso é para o nosso sistema, tá? Então, trazer mulheres trans e travestis para falar, para colocar no lugar de fala, de destaque, para mim é importantíssimo. E aí, falando em outro contexto que eu acho excelente, é a gente falar sobre as pessoas LGBTs na arte, né? A gente tem aí a Lindsay Bynes. Gente, vou falar sobre a Lindsay. Não tem como. Eu sou cadelinha da Lindsay. Não dou conta. É um amor da minha vida. E aí, traz a drag dela, faz um show, e é um show de representatividade. A gente tem as meninas do Coco Cerrado, são maravilhosas. Mostrar que pessoas trans também estão construindo arte pra gente. E é um espaço de empregabilidade também. Elas estão construindo delas, estão ganhando delas ali. Então, trazer essas pessoas para falar sobre o movimento LGBT e arte, e como elas podem, como a arte pode transformar todo o contexto social. Importantíssimo. Vou dar esses 2 temas para vocês. Bacana, iremos trabalhar, né? E para finalizar, uma mensagem para os trans
que ainda se sentem assim desconfortáveis, não estão confortáveis ainda com a sua própria aceitação? Galera, dá pra gente ser quem a gente é. É entender que o processo, ele é lento, ele é complicado, às vezes sofrido, mas ele vale a pena cada batalha, cada segundinho, assim, de você poder ser e existir. Quando vocês conseguem enxergar o reflexo no espelho e falar, sou eu, tudo de ruim fica tão pequeno, o viver é muito melhor. Bacana. Dá vontade de bater palma, gritar. Mas agora é o derradeiro, é a saideira. É o ping-pong, que agora não é pra pensar muito, tá bom? Vamos lá. Vamos embora? Pra finalizar, chave de ouro. Sou pisciano, gente, tem que ir com calma. Bora, Guto. Uma conquista. Meu nome. Uma pessoa. Minha mãe. Uma qualidade. Sinceridade. Um defeito. Cabeça dura. Um dia feliz. Nascimento do meu irmão. Um sonho. Ser pai. Olha que bacana. Uma revolta. O atual governo. Não tem como. Guto, em 3 palavras. Em 3. Nossa, agora você me pegou, hein? Eu acho que Guto é amor, basicamente, do início ao fim. Com tudo que vem aí, eu sou puríssimo amor que vem de fora e que eu transmito pro mundo. Ai, que bacana, gente. E uma frase para o mundo? Caramba. Olha, esse eu vou ser um pouquinho longo. Tem um texto da Mariana Félix que ela fala sobre o processo de ser poesia, que alguém chegava nela, alguém da academia, e falava que a poesia de rua dela não era poesia. Colocava todo um discurso acadêmico em cima daquilo que ela fazia, não era poesia. E ela falava sobre as dores que ela sentia, sobre o medo de andar na rua sozinha, sobre ser uma mulher, sobre ser pobre, sobre ser negra, e todas essas violências, tudo que aquilo fazia que ela fosse poesia. E aí no final do texto ela falava, você já foi poesia hoje? Então essa é a frase que eu mais uso na vida, que é pra falar, toda vez que alguma coisa tá difícil ou que alguém me diminui, eu lembro que eu sou poesia, e eu tenho sido poesia. Então todo mundo, vocês já foram poesia hoje? Você foi poesia pra nós hoje, né, Rony? Tomara. Com certeza. Ai, gente, que delícia, que papo gostoso. Eu ficaria aqui horas e horas. Fantástico. Não dá. Mas tá na hora da gente finalizar. Não é isso? É uma pena, mas também uma abertura para novos, né? Com certeza. Novos, pode todos. E eu observei o seguinte, que é algo que de repente está virando tradição. A Dilcinho também disse que a pessoa de referência dele era a mãe. Agora o Guto também é a mãe. Verdade. Então aí vai um recadinho para as mães. A importância de vocês nas nossas isso. Olha, vidas. chega, arrupiei. Então, peguem esse poder de mãe, acolham, protejam, né? Com certeza. Porque isso é o mais importante, felicidade e amor. Guto, muito obrigada. Foi muito importante para nós. E gostaríamos, assim, de deixar aberto para sempre que precisar conversar sobre alguma coisa, algum projeto, a comissão está aberta, nós queremos trabalhar. Não é só uma conversa, a gente quer levar informação, mas a gente também quer ter ação, tá? Então a gente está à disposição e queria te agradecer muito, que foi maravilhoso estar aqui com você hoje, para você se despedir aí, finalizar e se despedir do pessoal agora. Eu tenho que agradecer o convite. Eu venho falando muito sobre isso, como é importante nosso espaço de fala, como falar mostra que a gente existe, que a gente dá força para outras pessoas que estão lá fora escutando a gente. Então, eu que agradeço o espaço. Estou sempre à disposição, sempre que precisarem de qualquer coisa, eu estou sempre aqui. E pra galera que tá ouvindo a gente, saiba que vocês ainda vão me ouvir muito e que eu venha muito aqui, que eu vá em outros espaços e que as pessoas falem mais, se mostrem mais, amem em dobro, todo mundo tem o direito de amar. Então a mensagem hoje é só de informação e amor, que as pessoas se amem e sejam livres para ser quem são. Valeu. Fantástico. Suas redes sociais, o pessoal seguir. Exatamente. Vamos lá. Cara, eu vou passar o Instagram, que é a única que eu uso assim, porque o Twitter não é legal, gente. Não siga no Twitter. O Twitter não é pra isso. Mas é J. Guto Soares.
J. Guto Fantástico. Soares. Ó, Jotinha Eu Guto. Já tô seguindo, porque, né? É isso, é qualidade. Bebê. Representatividade, isso é legal. Com Isso é bom. certeza. Obrigada, Rony. Eu que agradeço, Jéssica. Guto, ó, poesia. Poesia. Fantástico, caríssimos. Foi show, show. Obrigado mesmo de coração. Até a próxima, Até então. a próxima. Até a próxima, pessoal. E Até a você já foi próxima. poesia hoje? Até o próximo pod.